Massacre de saudades. Fabiano Kippermay irá a júri popular por ter matado 5 pessoas e tentado contra a vida de outras 14. Chuva em Santa Catarina. Novas cidades registram estragos e no fim de semana, a região da Grande Florianópolis também foi atingida. A Band TV inovou novamente e ontem colocou Bolsonaro e Lula frente a frente durante o primeiro debate presidencial do segundo turno, com um formato inovador. Eu queria que você explicasse. A partir de hoje, crianças da rede pública de ensino terão aula prática de orquestra com os músicos da Camerata Florianópolis. Tem ainda as condições do tempo com a Defesa Civil do Estado, Oktoberfest em Blumenau e muito mais. Eu sou Graziane Biali e começa agora o SC Acontece para todo o estado de Santa Catarina. Olá, boa tarde para você. A Justiça de Santa Catarina determinou que o julgamento de Fabiano Kippermay, de 19 anos, será por júri popular, no caso do massacre em uma creche de saudades no oeste de Santa Catarina, em 4 de maio de 2021. O rapaz é acusado de 5 mortes e 14 tentativas de homicídio. O julgamento ainda não tem data definida para ocorrer, mas serão levadas em conta todas as qualificadoras. Motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Fabiano Kippermay, hoje com 19 anos, entrou em uma creche com uma adaga, uma espécie de espada, e golpeou fatalmente 2 professoras e 3 bebês que não resistiram aos ferimentos. Outra criança conseguiu ser socorrida a tempo. Ele ainda ameaçou outras crianças e professores que se esconderam nas salas de aula. A tragédia foi em 4 de maio de 2021 e teria sido premeditada. Nos últimos dias, a chuva tem causado estragos por todo o estado de Santa Catarina. Algumas regiões foram mais atingidas e no fim de semana a enxurrada castigou a Grande Florianópolis. O sol trouxe um respiro para os moradores da Grande Florianópolis na manhã desta segunda-feira. Depois de um final de semana de chuva, algumas ruas ainda seguem com acúmulo de água. No Córrego Grande, vários locais amanheceram tomados pelo barro, trazido pela água. No Rio Tavares, a Servidão Beira Rio já é famosa pelos casos de alagamento. As enxurradas deste último sábado foram registradas por moradores, assim como em bairros vizinhos. O Morro das Pedras, no sul da ilha, é um dos bairros mais afetados pela chuva. Ruas ficaram completamente alagadas. E em algumas, como essa daqui, as pessoas estão precisando molhar os pés para conseguir passar. Uma delas foi a Cleonice. Essa manhã, a empregada doméstica precisou trocar os tênis por sandálias para chegar até a casa em que trabalha. Sabe, sem doença nessa água, que tem nessa água, né? Mas eu vou ter que passar porque eu tenho que trabalhar, né? É um compromisso meu, é o meu dia, né? É o meu ganha-pão, né? Newton mora no bairro há 30 anos e também registrou os estragos que não são novidade na região. Às vezes passa carro, as placas vão ficando, entendeu? Quando passa carro, detalhe, né? Que quando alaga isso aqui é horrível. É horrível, fora que joga água dentro de casa ali, joga água no vizinho, enfim, é um problema já recorrente de um bom tempo. Em Florianópolis, além do Morro das Pedras, os bairros Campeche, Rio Vermelho e Ingleses são foco de força-tarefa organizada pela Prefeitura. A Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil fazem parte da ação que pretende recuperar as ruas atingidas. As chuvas na cidade ultrapassaram os 170 milímetros nesta última semana, quantidade maior do que a média registrada no mês de outubro, 133 milímetros no total. Nós vamos levar os nossos caminhões para desentupir o sistema de drenagem para que, voltando a chover, a gente não volte a ter alagamento nessas ruas. Nós estamos fazendo recuperação e revitalização em algumas áreas. SC 406, rodovia Osnildo Lemos lá no Santinho, a Edu Vieira, Mané Vicente no João Paulo, todas essas ruas terão atenção especial nossa. Fora da capital, cidades como Biguaçu e Tijucas seguem em alerta amarelo. Foram registrados quase 100 milímetros de chuva em apenas 6 horas. Felizmente não tivemos problemas maiores, mas a não ser algumas quedas de barreira, alguns alagamentos em residências e principalmente transtorno causado ao trânsito em função do alagamento de ruas. Mas estamos mobilizados desde ontem, hoje a nossa equipe está toda na rua também, fazendo a limpeza e organizando e planejando ações para que a gente possa evitar ainda mais transtornos como os causados no dia de ontem.
Foram identificados deslizamentos de terra e a Defesa Civil do Estado segue monitorando as regiões. No nível amarelo, o protocolo da Defesa Civil prevê que nós intensificamos os monitoramentos, mantivemos uma análise hidrológica e meteorológica, e envolvemos aí as estruturas do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil e demais estruturas que pertencem. Independente disso, a gente mantém um contato muito próximo com as Compidecs, que são as defesas civis municipais, a fim de que a população seja avisada dos alertas, seja informada das condições meteorológicas e possa efetivamente tomar decisões. Essa manhã foi elaborado um novo relatório para a identificação dos locais mais prejudicados, para que as ações desta semana sejam pontuais nas cidades catarinenses. Por sorte, né, nós não tivemos nenhuma morte e também tivemos um trabalho excepcional realizado pelas Compidecs no âmbito dos municípios. Olha, na capital, a Defesa Civil trabalha para recuperar e contabilizar os estragos. Vamos conversar ao vivo agora com a repórter Júlia Matos, que tem acompanhado a situação das chuvas. Boa tarde, Júlia. Hoje, inclusive, você circulou por Florianópolis, né? Como é que está o trabalho da Defesa Civil? Conta pra gente. Olá, Grazi, boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. Então, nós temos 4 bairros aí mais afetados aqui na capital, né? Nós temos Ingleses, Rio Vermelho, Morro das Pedras e Campeche. A gente viu que algumas ruas estavam todas alagadas hoje de manhã e outras com acúmulo de água ainda em alguns locais, né? O que não tem facilitado para a população. A Defesa Civil tem agido, então, na força-tarefa desenvolvida pela Prefeitura da capital para poder conter esses estragos. Durante a manhã, essas ações foram principalmente de recuperação do asfalto e de drenagem. Para falar mais um pouquinho sobre isso, está aqui comigo o gerente de operações e assistência da Defesa Civil aqui da capital, Alexandre Vieira. Alexandre, essa manhã, como é que foi a atuação de vocês? Alguns bairros a gente sabe que alguns bairros estão piores que outros, né? Como tem sido? Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Grazi. Então, o prefeito da capital, o senhor Topázio Neto, ontem fez uma reunião com nós de forma emergencial na Defesa Civil e convocou todo o secretariado da prefeitura, né, todas as equipes, colocou à disposição e determinou algumas ações de forma imediata. Ontem mesmo colocou vários hidrojatos em todas as ruas mais alagadas da capital, no sul da ilha, no Campeche e nos Ingleses, assim como no Rio Vermelho. E essas ações percorreram no decorrer da noite e assim, hoje de manhã cedo também, todas as equipes de tapa-buraco, assim como aquelas equipes de limpeza nos córregos, nos rios e assim nesses canais de drenagem, né? Essa limpeza é feita também pelas equipes da Secretaria de Infraestrutura, também a equipe da Guarda Municipal de Florianópolis foi para a rua ver aquelas ruas que têm pontos de alagamento, assim como os buracos, para ver a qualidade e a situação do trânsito, né? Então toda a equipe da prefeitura está empenhada, né, em trabalhar em pró o mais rápido possível da limpeza da rua e tirar essa água das ruas alagadas. Nós da Defesa Civil, né, estamos monitorando o tempo, assim como verificamos que essa histórica, né, que nós temos de milímetros nesse mês de outubro foi de 133 milímetros, né? E ontem, em 7 dias, nós já caiu aí 171 milímetros. Então é muita água em tão pouco tempo e nós temos previsão também 50 milímetros para terça-feira amanhã. Então nós estamos aí à disposição. Qualquer emergência, entre em contato com a Defesa Civil no 199 ou Guarda Municipal 153. Certo, perfeito, muito obrigada. Grazi, a gente está aqui no bairro Santa Mônica, tem um córrego aqui que também vai participar dessas ações de limpeza, né? Ainda nesse mês pela Defesa Civil. Eu vou voltar com vocês no estúdio. Obrigada, Júlia, pelas informações e vale, então, a gente ficar atento também. E olha, no Oeste, desde a semana passada, estragos têm sido registrados por conta da chuva. E é para lá que a gente vai para conversar com o Ricardo Souza, que é jornalista lá da região e que vai nos trazer um panorama sobre como está a situação por lá. Boa tarde, Ricardo. Conta pra gente, já é momento de recuperação por aí? Exatamente, Grazi. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Desde a sexta-feira, então, quando o tempo se normalizou aqui na região oeste, né, que foram bastante atingidas, então, pela chuva, começaram a fazer a limpeza das ruas e também das suas casas. Em São Domingos, por exemplo, que foi a cidade mais atingida pela chuva, a reconstrução iniciou ainda na sexta-feira e se estendeu em todo o final de semana. Já a cidade de Itá
que fica aproximadamente 1 hora de Chapecó, que na sexta-feira foi infelizmente atingida por um tornado. Também o final de semana foi de reconstrução por lá. Olha, Grazi, a gente conversou também com o coordenador da Defesa Civil de Xanxerê, o Luciano Peri, que traz mais informações para a gente. Vamos ouvir. E até o momento, na região oeste de Santa Catarina, na Coordenadoria Regional de Defesa Civil de Xanxerê, dos 20 municípios do qual são atendidos, 14 decretaram situação de emergência até este momento. São eles: Abelardo Luz, Bom Jesus, Coronel Martins, Entre Rios, Galvão, Ipuaçu, Jupiá, Lajeado Grande, Novo Horizonte, Ouro Verde, Passos Maia, São Domingos, São Lourenço do Oeste e Vargião. E temos ainda 2 municípios que estão na análise dos danos e prejuízos para a decretação da possível situação de emergência. É importante dizer que essas ações da Defesa Civil são implementadas através dos itens de assistência humanitária e desde a sexta-feira até o domingo foram entregues itens de assistência humanitária ao município mais afetado dentro da regional Xanxerê, que foi o município de São Domingos. Inclusive, em São Domingos, então, está com uma campanha para arrecadar donativos, né, para auxiliar os moradores que foram atingidos pelas chuvas. São 2 pontos, Grazi, que recebem esses itens. O Salão Paroquial da Igreja Matriz, então, e também a SEI, né, Criança Feliz. Esses itens solicitados, então, no momento, são os produtos de higiene e limpeza e também alimentos perecíveis. Grazi, volto contigo ao estúdio. Obrigada, viu, Ricardo? Obrigada por nos trazer essas atualizações. E olha, a chuva também atingiu o sul do estado. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Alex Barros. Confira. Já aqui no extremo sul, não houve ocorrências graves relacionadas às chuvas das últimas horas. Em Criciúma, houve transtorno no trânsito e, devido à ventania que atingiu a região, ocasionaram problemas na rede de energia elétrica. Pouco mais de 200 unidades registraram falta de abastecimento por conta da queda de uma árvore. Já em Araranguá, a equipe da Defesa Civil ficou atenta ao nível do rio Araranguá, que segue no seu nível normal e assim não afetou as comunidades ribeirinhas. E, por sua vez, após a interdição parcial de meia pista da SC 390 na Serra do Rio do Rastro, devido a uma queda de barreira registrada na manhã de ontem, o trânsito do local foi liberado por completo. E olha, Brusque também sofreu com a chuva forte. 4 alagamentos e uma queda de muro foram registrados ontem na cidade. Sobre isso, a gente conversa agora com Edevilson Kujic, chefe de vistorias e fiscalização de Brusque. Olha só, boa tarde, Edevilson. Conta pra gente como é que estão os estragos por aí. Já estão trabalhando na recuperação? Boa tarde a todos. Na verdade, nós não paramos, né? Tá desde ontem, né? Essas 5 ocorrências foi de ontem para hoje. Ontem nós tínhamos 26, até ontem às 2 horas da tarde, 26 ocorrências, né? A maior parte delas alagamentos de via e deslizamentos, e aí depois no decorrer da tarde entraram mais algumas que eram situações que já tinham ocorrido pela manhã, né? Mas que a pessoa não tinha entrado em contato com a Defesa Civil. E sim, já estamos nas obras já estamos na parte de reabilitação, na verdade, né? Que é poder liberar via e coisa, né? Então, hoje mesmo tivemos uma reunião com o pessoal do Obras, né? Que já estão trabalhando nessa parte das vias afetadas já. Temos algumas famílias que precisaram sair das suas casas. Como é que está a situação? Por enquanto ainda está tranquilo? Por enquanto está tranquilo, né? Felizmente a gente não teve desalojados. Nós tivemos 2 residências que foi orientada a família a não usar 2 cômodos que eram mais próximos do talude por causa do deslizamento. Mas não precisamos abrir abrigo, não precisou deslocar ninguém. Tá certo. E esses cuidados vocês certamente estão orientando as pessoas também, não é mesmo, Edevilson, para que tomem cuidado, afinal de contas a chuva deve voltar, pode voltar a qualquer momento, inclusive para amanhã já tem volta disso, a gente inclusive vai trazer daqui a pouco as condições do tempo, mas o alerta se mantém? O alerta se mantém, né? As pessoas, principalmente para as pessoas que moram, como a gente tem um volume de chuva agora para a semana toda, na verdade, né? Mas com volume menor do que no final de semana, mas para aquelas pessoas que têm a casa muito próxima do barranco, né, do talude, é importante permanecer em alerta, porque com o solo encharcado, agora qualquer quantidade de chuva pode desencadear uma situação de deslizamento, queda de muro, até queda de árvores em algumas situações.
Tá certo, Edevilson, muito obrigada, viu? Obrigada pelos esclarecimentos. E a gente tem que ficar atento, né? Morando próximo aí de encostas ou mesmo de rios. Intervalo rapidinho por aqui e na volta a gente fala das condições do tempo para a semana e também o debate histórico realizado ontem que colocou frente a frente Jair Bolsonaro e Lula. É daqui a pouquinho. Os meus filhos me acompanham, os seus não. Eu queria que você explicasse um pouco. De volta com o SC Acontece para falar do prêmio Band Cidades Excelentes 2022. A iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila reconhece as boas práticas na administração dos municípios brasileiros. Desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Pontos importantes na hora de definir uma cidade excelente. Esse é mais um pilar entre os 6 que são avaliados pelo prêmio Band Cidades Excelentes, que compreende diversos critérios que somam na pontuação, como o PIB per capita, o salário médio da população, a renda domiciliar, a educação de jovens e adultos, segurança pública, trânsito, entre outros. O desenvolvimento socioeconômico proporciona a geração de riqueza local, uma vez que cria as condições para o desenvolvimento da iniciativa privada, atraindo mais empresas e mais empregos. Já a ordem pública garante baixas taxas de violência e de desigualdade social. Esse quadro completa o sistema harmônico de uma cidade excelente, impulsionando a capacidade de eficiência fiscal e de transparência da cidade com a aplicação dos recursos captados. Somados, esses pontos importantes fortalecem a gestão pública e interferem diretamente na vocação econômica dos municípios, que pode afetar a relevância de setores como a agropecuária ou o turismo na construção do ciclo virtuoso de desenvolvimento humano. Observe como anda a gestão do seu município. A Band TV inovou novamente e ontem colocou Bolsonaro e Lula frente a frente durante o primeiro debate presidencial do segundo turno. O formato inovador permitiu que os candidatos circulassem pelo estúdio e ficassem muito próximos. Uma nova forma de discutir as propostas e administrar o tempo de cada um. Frente a frente e livres para escolher temas e administrar o próprio tempo. Com a nova dinâmica do debate, Lula e Bolsonaro protagonizaram cenas inéditas na TV brasileira. Foram 2 embates diretos, de meia hora cada um. Na maior parte do tempo, os candidatos esperavam o adversário terminar o raciocínio. Isso é tratar com dignidade os professores. Acabou? Acabou? Vamos lá. Eu vou lhe falar uma coisa. Mas em momentos mais tensos, teve interrupção e disputa pela palavra. O Brasil, o país... Os mediadores só interromperam quando realmente necessário. Você sabe, candidato Lula, deixa o presidente, candidato Bolsonaro terminar o raciocínio. Tá bom. Está provado que essa dinâmica de fazer debate dessa maneira, com os próprios candidatos administrando o tempo, ela funciona e ela faz com que o debate priorize justamente ali, o debate de ideias entre eles, cobrança, proposta, enfim, tudo foi debatido frente a frente, olho no olho entre eles. Ao contrário do que normalmente acontece, um dos lugares menos utilizados do cenário foi o púlpito. Desde o início do debate, os candidatos se sentiram à vontade para andar pelo cenário, se aproximar da câmera e falar direto com o público. Um formato que veio para ficar. Com 9 câmeras apontadas para os candidatos, eram muitas cenas possíveis. Nos bastidores da transmissão, olhares atentos para decidir o melhor ângulo minuto a minuto. Boa, Neri. Boa. Mas ficou provado de que esse formato funciona e funciona muito bem. Tanto pelo fato de poder se deslocar pelo palco, como pela questão do tempo. Não há dúvida de que esse formato se mostrou um formato de sucesso. Dificilmente vai ter uma volta a um formato engessado. Na largada, Lula explorou mais a interação com a câmera. Que o Partido dos Trabalhadores tinha proposto. Orientado por assessores, Bolsonaro foi adotando aos poucos a mesma estratégia nos outros blocos. Explodiu o preço dos combustíveis no mundo todo. No primeiro bloco, os candidatos estavam mais afastados. Já no último, ficaram bem próximos a maior parte do tempo. Eu queria que você explicasse um pouco o desmatamento da Amazônia, da forma irresponsável que está acontecendo agora no seu governo. Então fica aqui que eu explico. Pode ficar aqui? Pode. Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003,
a 2006. A liberdade pelo espaço permitiu algumas cenas inusitadas, como esse momento em que Bolsonaro toca no ombro de Lula. Olha ali para aquela câmera que você deve estar com seus filhos ouvindo você e repita. Os meus filhos me acompanham, os seus não. Mas a administração do tempo também impõe desafios aos candidatos. Lula, por exemplo, se estendeu mais nas falas na segunda rodada direta de perguntas e respostas. Aí o tempo dele acabou. Alguém que cuide, que tenha... Candidato Lula, o seu tempo acabou. E Bolsonaro ficou com quase 6 minutos para falar sem interrupção. Se o Brasil está tão bem na economia, como você disse que estava, por que tu não pagou? Ao final do debate, os dois candidatos elogiaram o novo formato. Eu achei melhor a fórmula do debate. Foi melhor. Eu acho que a Bandeirantes e o PUL inovaram uma coisa importante. Você tem mais tempo para falar, você tem liberdade de falar, sabe? Eu acho que foi bom. Eu acho que daqui para frente o debate tende a ser melhor. Eu gostei do formato, fica mais à vontade, mais descontraído, né? Não, cheguei perto dele para olhar para mim, né? Chamá-lo à responsabilidade, nada para afrontá-lo. Mas me senti bem, eu gostei. Parabéns pelo formato. Ficou brilhante, os candidatos podendo, em alguns momentos até surpreendente, né? Se aproximar, chegar muito próximo um do outro. É realmente uma coisa que a gente nunca tinha feito, que deu muito certo, que eu acho que veio para ficar. Eu acho que a gente teve um debate brilhante e em termos de organização e de possibilidade para os dois candidatos. Né? Sucesso absoluto. Por quê? Porque essa estrutura, esse novo modelo, ele dá aos candidatos todas as condições, plenas condições para eles se expressarem. E quando eu digo isso é no sentido total. Eles escolhem os temas, eles se movimentam, eles reagem diante do adversário, eles criticam, eles acusam, eles respondem à acusação. Então o que houve foi o seguinte, foi um momento de verdade do ponto de vista do que os candidatos querem mostrar. A segunda começou com sol em boa parte do estado. Em algumas regiões, ele estava escondido entre as nuvens. Mas no oeste, onde a chuva causou muitos estragos nos últimos dias, ele resolveu aparecer com mais intensidade hoje pela manhã. A questão é que para a noite, a chuva deve voltar e atingir todo o Grande Oeste. Já nas demais regiões, o sol entre nuvens pode dar lugar a pancadas de chuvas mais rápidas, mas de forma isolada. Com isso, as temperaturas sobem um pouco, principalmente no oeste e no vale. Em Blumenau, vamos marcar 25 graus e por lá não tem previsão de chuva. Lá em Concórdia, no oeste, 24 graus. Nas demais cidades, a gente pode dar uma olhadinha rápida, fica na casa entre 20 e 22 graus. E fica um pouquinho mais calor, então, do que a gente vinha acostumado na última semana, né? Para terça-feira, a instabilidade volta a Santa Catarina. E para saber como fica, então, as condições do tempo nos próximos dias e quais as regiões devem ficar mais atentas, a gente vai conversar com o meteorologista da Defesa Civil, o Caio Guerra, que já está aqui. Boa tarde, Caio. Conta pra gente. A chuva volta a cair, então, em Santa Catarina a partir de amanhã? Boa tarde, Graziane. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu queria primeiro agradecer de novo a nossa presença no programa de vocês. E realmente a chuva volta a cair no estado nos próximos dias. Hoje, né, todo mundo percebeu que deu uma melhora, o sol realmente dá essa sensação de calor na rua, mas essa é uma semana bastante importante de se acompanhar. Tem dias que a gente apresenta um risco maior por conta dos temporais, por conta da volta da chuva, então é muito importante acompanhar dia a dia qual o risco que apresenta para a sua região. Então, de destaque, temos amanhã, como você mesmo falou, a chuva começa hoje à noite na região oeste, ali no final da noite, e essa instabilidade que começa no oeste caminha para as outras regiões do estado. Então, para essa terça-feira, o que a gente vê é um dia bem mais nublado, com chuva a qualquer hora em grande parte do estado. A gente destaca aí as áreas do meio oeste, do Planalto, litoral norte e Vale do Itajaí, até mesmo parte da Grande Florianópolis, pode ficar com esse tempo mais fechado amanhã, com uma chuva persistente. Então, o calor que a gente observou hoje já não deve acontecer amanhã novamente. Muito bem, Caio. E aí é importante que as pessoas fiquem atentas, porque toda a chuva que vem caindo aí ao longo dos dias forma um acumulado, então o solo está encharcado, ainda o risco, né, de deslizamentos, os alagamentos podem voltar a acontecer, e a Defesa Civil mantém todo mundo em alerta nesse sentido? Isso mesmo. É sempre importante lembrar que a gente já vem de um período da semana passada que foi mais difícil, tem regiões que ainda estão se recuperando dos danos, então essa chuva que vem
atingir áreas que já foram afetadas. Então a gente pede muito cuidado à população, principalmente os que moram em área de risco, ficar bastante atento a rachaduras em paredes, a inclinação de postes, porque se a chuva vier e realmente começar a apresentar um risco, é importante acionar a Defesa Civil Municipal e também não sair das regiões de risco, né? E esse risco também, me estendendo, continua na quinta-feira. Quarta dá uma leve melhorada, mas na quinta, novamente, a gente tem esse risco maior para chuva intensa e temporais. Então, uma semana bastante complicada que vai ter que ser acompanhada aos poucos. Mas, pelo menos, a notícia boa é que o próximo final de semana, ao que tudo indica, tem uma previsão de um tempo um pouco melhor. Mas até lá a gente toma bastante cuidado. É verdade, Caio, obrigada. A gente tem que se cuidar porque até lá a chuva ainda vai cair, né? E esperar aí que de fato o tempo melhore para que a gente não tenha nenhum problema. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o SC Acontece para mostrar um programa muito legal que vai apresentar o mundo da música clássica a crianças de escolas públicas em Florianópolis. SC Acontece. SC Acontece de volta e agora para falar de cultura. Cerca de 60 estudantes da rede pública terão aula prática de orquestra a partir de hoje. Se trata de um projeto da Camerata Florianópolis e da Fundação Catarinense de Cultura, que pretende educar através da música. A primeira aula foi hoje cedinho, agora à tarde já tem mais uma turma e quem vai trazer os detalhes para a gente é a Júlia Matos, que volta a conversar conosco ao vivo. Júlia, conta como é que vai funcionar esse projeto. Um projeto lindo, Grazi. Essa é a primeira edição do Camerata Educando com Música. Ele vai reunir aí crianças de 7 a 10 anos, olha que amor, que vão ter aulas individuais e em conjunto, para que no final do ano saia aí a Orquestra Camerata Encantada. Quem vai falar um pouquinho sobre isso, tá aqui comigo, que é o Maurício Souza, ele é coordenador pedagógico do projeto. Maurício, você já deu aulas de manhã, já recebeu as crianças aqui, como é que foi para você? Sim, hoje a gente deu a nossa primeira aula de orquestra, né? Começamos a juntar eles, porque alguns já tiveram aula de instrumento individual e também a aula de teoria musical. Mas hoje foi a primeira vez que eles tiveram a oportunidade de tocar juntos, na disposição de uma orquestra, com os naipes, com as seções, né? Violinos, viola, violoncelo, contrabaixo, né? E também o violão. E agora nós já temos os professores também aqui que estão aguardando, esperando essa turma que está para chegar agora por volta da 1h30, né? Os pais também tiveram a oportunidade de assistir, foi muito divertido também, puderam aprender bastante com os filhos. E para lidar com crianças é diferente? Tem que controlar melhor? O pessoal já estava muito animado? A criançada a gente tem que levar muito na empolgação e muito na brincadeira. Então a gente tenta fazer o projeto de uma forma lúdica e divertida, né? Bem adequada a essa faixa etária dos 7 aos 10 anos, né? Certo, pessoal, quem já chegou 1 hora mais cedo do que essa aula de tarde foi o Mikael. Mikael tem 7 aninhos. Mikael, você veio hoje aprender, você está ansioso, o que você vai aprender? Eu vou aprender a tocar viola e também estou ansioso. Você veio hoje com quem? Me conta. O meu irmão. O teu irmão? E você tá ansioso para aprender com o pessoal? Vai vir várias crianças? Sim. Vou falar um pouquinho. O Mikael estava aqui conversando comigo, gente, a coisa mais querida do mundo, tá? Vou falar também com o Pablo Assi, que é produtor desse projeto. Pablo, esse projeto só está acontecendo por causa da Fundação Catarinense de Cultura, né? Como que ele está sendo viabilizado? Então, Júlia, o projeto, ele existe a partir da relação com a Camerata Florianópolis e o convênio com a Fundação Catarinense de Cultura, né, Estado de Santa Catarina. Esse projeto é um projeto guarda-chuva desse projeto geral da Camerata, né, em convênio com a Fundação, e é o projeto Camerata Educando com Música. Ele existe a priori durante o tempo de 1 ano, com renovação do convênio a partir do ano que vem. A gente priorizou dentro dessa primeira edição crianças de escola públicas que pertencem ao entorno aqui da Camerata, para facilitar a disposição, o deslocamento, a assiduidade do projeto, a adesão. A gente está muito contente com essa proposta, com essa parceria com a Fundação, porque é a primeira vez que está acontecendo esse projeto. A Camerata já realizou 2 outros projetos, 2 outras edições, mas que estavam fora da sede. Essa é a primeira vez que a Camerata está realizando um projeto de cunho educacional, etc., aqui na sede. Então, para a gente é muito feliz conseguir mover
possibilidade gigante de crianças e de relação e música aqui com a gente. Perfeito. A gente vai ver isso no final do ano, então, esse pessoal reunido? Exatamente. Na Camerata Encantada, todos e todas reunidos, pensando um projeto e uma apresentação para esse final de ano, que, enfim, é mais do que importante, né? Perfeito, muito obrigada. Grazi, essas são as informações. Eu vou voltar com você no estúdio com essa música aqui de fundo bem gostosa, né? Volto com você. É verdade, Júlia, que projeto mais bacana, viu, gente? Música, né? Não tem como não ser gostoso estar ouvindo isso. E olha, a gente conta agora, ainda falando de música, a história do hino dos bombeiros voluntários, que teve a letra de um catarinense escolhida. Jorge Rafael, que atua como bombeiro há 22 anos e tirou de uma história que ele viu de perto a inspiração para compor a letra. O concurso para a escolha da canção dos bombeiros voluntários de Santa Catarina foi lançado em fevereiro e recebeu 8 inscrições de letras. Uma comissão julgadora formada por bombeiros voluntários e pessoas com formação em música analisou cada uma e premiou a letra escrita por Jorge Rafael Schlemper, que atua nos bombeiros voluntários da União, Ascurra, Apiúna e Rodeio há 22 anos. Como prêmio, ele recebeu um smartphone e a corporação poderá escolher R$2.000 em equipamentos. Para Jorge, a inspiração veio após o processo de luto de um colega bombeiro. Só tem uma palavra que pode explicar essa inspiração, que é o amor, né? Nós tivemos aí recentemente, nesse período de espaço de tempo aí, o adoecimento e o falecimento da mãe do comandante Júnior, né, a dona Terezinha. E então lá no processo de luta a gente acompanhando, e todos unidos lá buscando uma expressão de levar algum conforto, alguma esperança, né? E a gente sabe que esse fardo é bastante pesado para ser carregado sozinho, né? Então lá eu entendi realmente que nada é mais forte que o amor, né? Seja o amor pela causa, o amor pelo próximo, o amor pela vida. Um dos trechos da canção diz, abre aspas, nos rincões do amável estado, um voluntário está a fazer, com nobreza e forte labor, sua missão simplesmente por querer, fecha aspas. A próxima etapa do processo será a musicalização e a premiação das melhores letras. Só depois disso é que a canção será divulgada oficialmente. Fiquei muito satisfeito com o resultado. Fico lisonjeado de poder colocar mais um tijolo na grandiosa história do Bombeiro Voluntário de Santa Catarina. Muito bacana essa história, não é mesmo? E agora vamos dar uma olhadinha, então, em como está o portal da TVBV? Vamos lá, olha só, gente. A gente tem uma chamada de capa que, olha, HU, Hospital Universitário de Florianópolis, suspende atendimento na unidade de emergência pediátrica. Para conferir essa notícia, você precisa clicar nela. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, a universidade, então, o HU divulgou a comunicado à população para avisar que não haverá atendimento na unidade de emergência pediátrica. A suspensão começou no último sábado e vai até o dia 24, na próxima segunda-feira. Então, a recomendação aí é para que as pessoas busquem esse tipo de atendimento em outros hospitais. O nosso site, tvbv.com.br, também tem outras notícias, não é mesmo? Fala sobre educação, tem a coluna do Paulo Chagas, que traz também informações sobre economia. Olha só, Caixa pagará abono salarial a mais de 1 milhão de brasileiros. Para você saber sobre essa notícia, clica ali. Tem também as notícias sobre a chuva, que vem devastando aí o nosso estado. Tem também a polícia, olha só, informações importantes, política e educação. Então, quer saber mais? Acessa lá, tvbv.com.br. E vamos falar de outubro, porque mesmo com a chuva, o segundo fim de semana da festa foi movimentado e atendeu às expectativas da organização. O segundo sábado de Oktoberfest foi como de costume, viu? Com ingressos esgotados e disparado o dia mais movimentado até agora. Nem a chuva que caiu ao longo da semana e durante o fim de semana desanimou os grupos folclóricos, as famílias e muitos amigos que se reuniram em mais um dia de Oktoberfest. E uma das atrações mais esperadas foi a banda Vox Club, que faz sucesso com a música germânica que mistura rock, pop e, olha, animou o pessoal lá em Blumenau. Claro que essa festa continua aí até o próximo domingo e dá tempo ainda de vocês também aproveitarem. O SC Acontece de hoje vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, gente. Tchau, tchau!